O Guardiã no Armário faz 10 anos esse ano e eu vim para Salvador para poder fazer as entrevistas de saída do armário aqui também. E eu estou muito feliz de ter conversado e começado essa jornada aqui em Salvador, e eu quero viajar o Brasil todo. Gente, é isso, eu estou em Salvador e vocês acham que eu ia vir para cá sem fazer entrevista? O Guardiã no Armário, que completa 10 anos esse ano, não podia não rodar o Brasil. E hoje eu estou aqui com o Felipe Monteiro. Olá, tudo bem? Que inclusive está de volta ao Brasil, né? Depois de 9 anos e meio. Depois de 9 anos e meio a gente vai saber um pouco mais, mas primeiro, Felipe, fala para mim, você estava onde antes? Estava na França, morando em Lyon, na França, durante 9 anos e meio. E agora eu decidi voltar, né? Tem pouco tempo, sou recém-chegado. Mas você nasceu onde? No Rio. No Rio? Que lugar do Rio? Benfica. Benfica? Conta um pouquinho para mim como é que foi a sua infância em Benfica. Você sempre morou em Benfica? A sua família é de lá? Como é que foi, assim, você lembra de brincar na rua? Como é que era a sua infância? Então, só nasci em Nova Iguaçu, né? Mas aí eu sempre morei em Benfica, na casa onde os meus pais moram até hoje. Então eu cresci lá, eu brincava muito no quintal, brincava com a minha prima também, que morava na mesma vila que eu morava e tal. Mas brincar na rua, assim, era de época, assim, mas eu brincava muito mais com minha prima, assim. Com a sua prima? Que a gente cresceu junto, assim. Você é filho único? Não, tenho 2 irmãos. Uma irmã mais velha que eu e um irmão que é mais velho que nós dois. E como é que era a época de escola, assim, onde você estudou? Você cresceu com seus irmãos também estudando na mesma escola? Era onde? Era perto, longe de casa? Eu estudei numa escola particular que se chamava Colégio Brasileiro de São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, que é um bairro ao lado de Benfica. Estudei lá durante acho que foi até meu 5º ano, se não me engano, quinta série. E depois eu mudei, fui pra uma... Nem lembro. Gente, como assim? Depois da quinta série você foi pra onde? Eu fui pro SESI. Pro SESI? Eu passei pro ISERJ, escola da Anitta, mas... Você estudou com a Anitta, então? Quase. Não, eu passei no concurso para técnico de informática, mas acabou que eu não concluí. Eu voltei, teve uma época que eu voltei pro Brasileiro e depois eu terminei com o Enem. E ser uma criança no Rio de Janeiro, na época que você cresceu, isso era em que época, assim, qual era o ano? Eu nasci em 1990. 1990. Crescer nesse período, assim, era de boa, era tranquilo? Ser uma criança preta, era tranquilo ali? Então, nessa escola que eu estudei, era uma escola majoritariamente de branco, né? Porque era uma escola particular, então nem todo mundo tinha condições de pagar. Era um valor alto e graças a Deus tive esse privilégio, né? Dos meus pais, minha família, né? Me ajudar nesses estudos. Então, assim, eu sentia que tinha um certo bullying, mas era até que ok, diríamos, né? Nunca é ok, mas assim, não era algo muito agressivo que eu leve até hoje, assim, na memória, sabe? Tinha bastante gente preta na sua sala? Não. Tinha eu e mais uma, se não me engano. E você já se entendia uma criança preta? Não. Eu fui me entender depois de muito tempo. É praticamente recente, assim, acho que em 2011, 10, assim, foi quando eu comecei a entender mais da sua negritude mesmo. Negritude, exato. Então, e se você fizer hoje uma volta no tempo e começar a imaginar algumas situações suas na escola, muitas vezes, você consegue identificar que algumas coisas poderiam ser classificadas como racismo ou não? Com certeza. O lance de ter poucos amigos, sabe? Não ser o popular da escola, de ser preterido. Tinha um apelido também que era carequinha, porque eu sempre achava o cabelo, então, enfim, né? Como muitas crianças pretas raspavam, né? É isso que eu ia falar, a maioria das crianças pretas, nessa época, raspavam o cabelo porque era o único jeito de ser aceito. Exatamente. Era o jeito mais fácil de você cuidar de cabelo de crianças pretas. E eu acho muito legal a gente estar falando sobre isso, que são 2 pessoas pretas que usam dread, que a gente conseguiu encontrar beleza dentro do nosso cabelo, né? Que parecia que era uma coisa tão distante. Exato. A gente via, sei lá, americanos tendo cabelos diferentes e tal, mas aqui no Brasil acho que demorou pra gente poder chegar e se entender, se aceitar mesmo com a nossa negritude, né? Mas nessa época, na sua infância, adolescência, a questão da sua sexualidade, mesmo sem entender muito bem, já foi um motivo de você se perguntar ou de você começar a pensar?
Eu sempre soube que eu era, que eu sou gay. Eu sempre tive a consciência, assim, eu tentei ficar com meninas e tal, mas eu acho que era mais pela sociedade, assim mesmo, na verdade. Né? Com quantos anos você começou a pensar sobre isso? Porque eu imagino que se você diz para mim que você sempre soube, quer dizer que na sua infância, Sim. no começo da sua adolescência, você já se questionava sobre. Sim. Nossa, acho que por volta dos 8, assim, eu tinha uma noção, não sabia realmente, mas eu, pelas minhas atitudes, enfim, eu sempre fui uma criança viada, adorava dançar, eu tinha... Ai, que bom você falar isso! Eu dançava, nossa, tinha o Axé Band. Nossa, eu dançava muito. Só que você dançava em casa, dançava na escola, ou quando seus pais viam, falavam alguma coisa, ou não? Nossa, minha tia gravava, minha tia, aquela filmadora enorme de antigamente, botava um shortinho curtinho e dançava, eu e minha prima. Gente, é engraçado, deve ter gravação ainda, vou ver se eu acho. Sim, e ser uma criança viada nos anos 90, anos 2000, sabendo que tinha muito bullying, né, principalmente por as pessoas não entenderem, né, como é que foi, assim? Então, eu ficava muito dentro de casa, assim, na verdade, né? Como eu disse, eu brincava muito com a minha prima, assim. Então, na rua, não tinha muito contato com a galera de lá da vila. Então, pra gente, era meio que normal, assim. Quer dizer, né? Eu e meu ciclo ali, né? Minha prima, meus primos, enfim. Mas pra família eu era o viadinho, né? O viadinho da família. E hoje em dia, graças a Deus, muitos deles têm filhos e netos que são. Eu fico bem. Viu? Me julgou? Bom você tocar nesse assunto. Acho que, ainda falando sobre esse passado, quando você começou a se questionar sobre a sua sexualidade, existiam outras pessoas LGBTs na sua família ou até então não tinha, ou se tinha, era velado? Tinham meus dois primos, que já faleceram, inclusive. São mais novos que eu, eram mais novos que eu, mas já faleceram. Tipo, não se assumiam na época e tal, mas a gente já sabia, na verdade, né? E era motivo de comentários? Na ou não? família, sim. Na família era, tipo, sempre falavam que nós éramos três, assim, tipo, da família. Mas assim, eu não sabia, eu fui saber isso depois. Agora, é isso que eu queria entender, porque assim, você vê como que a sociedade antes mesmo até da gente se aceitar, de a gente se assumir e entender o que está acontecendo com a gente, as pessoas que estão em volta já percebem. Exato. E isso gera um conflito muito grande, porque eu não sei se você também passou por isso, mas por mais que eu tenha sido uma criança viada, ser viado, nessa época, era motivo de chacota, de não ser querido pelos pais. Total. E eu não queria isso para mim. Então, se você saber isso depois, né, mas entender que isso era um tipo de comentário, mesmo antes de você se assumir, não gera algum tipo de conflito? Porque como é que eles sabem? Antes mesmo de você. Eu nunca falei nada, né? Entendeu? Tipo, gerava, com certeza. Não sei dizer agora, mas com certeza eu vi alguma coisa assim, tipo, mas por que estão falando isso de mim? Mas na verdade eu fui saber mais depois, né? Sim. Sua família era muito religiosa ou não? São da Umbanda, muito do espiritismo, né? Do kardecismo e da Umbanda. Mas em relação ao catolicismo, acho que é mais minha avó, assim. Sim. Tipo, mas meus pais ali, minhas tias são do espiritismo. Você achava que poderia ser alguma questão para sua família, antes da gente entrar até para saber como é que foi esse processo de saída do armário, mas você já chegou a ouvir comentários de coisas da TV, ou da sua mãe e pai mesmo, né? Falando da família mais próxima, assim, que te fez ter algum tipo de receio? Porque eu vou querer entender também com quantos anos você conseguiu se expressar e falar de fato sobre essa sexualidade. Mas acho que primeiro queria entender se você já tinha ouvido algumas coisas que te fizeram ter certo receio. Dos meus pais, assim, a minha família mais próxima, não. Assim, não lembro, não tenho uma memória assim, não. Mas eu sempre escutava piadinha de primos mais velhos, de tios, enfim. Tipo, viadinho, mas assim, eu não falar na minha cara, né? Mas eu ouvi meio, tipo, né, eles conversando entre eles. Mas A religião da Umbanda, o espiritismo, não tem uma questão tão forte em relação à sexualidade? Não. Que eu saiba, não. Assim, pelo menos no meu convívio, não tinha. Então, mas, claro, sempre tem aquele pensamento mais antigo, né? De, poderia não ser gay. Digamos, né? Então, assim, em algum momento você pensou também sobre isso? Eu poderia não ser gay, isso na sua adolescência? Nossa, nunca. Ai, que bom! Que bom!
Eu faço parte do maior acervo de histórias de saída do armário do mundo. Eu guardei no armário faz 10 anos. Então, gente, assistam, curtam, sigam Guardei no Armário, que é incrível, e bora! A gente tentou mudar um pouquinho aqui de cenário, mas a gente tá na praia, então não dá pra ir pra muito lugar. Aqui tá a praia aqui do fundo. Qual que é o nome dessa praia? Paciência. Paciência. Você tá morando aqui próximo dessa praia da Paciência. O que você acha daqui? Como é que é essa praia aqui? Essa praia é bem gostosa, assim. Eu moro a 15 minutos a pé, né? Moro mais pro lado da Mariquita. Ah, mora mal, né, gente? 15 minutos, né? Que chato! E aqui é mais calminho mesmo, né? Aqui é bem tranquilo, assim. Às vezes fica mais cheio no final de semana, mas agora, dia de semana, é bem tranquilo. Assim. E rola uma coisa aqui nessa avenida aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que avenida é essa aqui, que rola daqui até lá a ponta, no dia 1 e 2 de fevereiro. O que rola aqui? Tem o dia de Iemanjá. Então a festa começa dia 1º, então a galera fica até alvorada, que é 4, 5 horas da manhã, e depois a festa continua durante o dia inteiro. E teve um rolê esse ano muito bacana que a mãe dele esteve aqui pela primeira vez. Como é que foi? Foi ótimo, minha mãe ficou doida. Tava um sol do caramba, mas assim, foi ótimo, igual. Assim. E a mãe dele é minha melhor amiga, tá? A gente conversa Regina. todos. Regina, beijo. Aqui, ó, que eu tô. Maravilhoso. E a gente conversa muito, assim, nas redes e tal. Ela acompanha tudo. Me acompanhou praticamente todos os dias na África do Sul. A gente ficava conversando. Verdade. É uma fofa, né? Ela sempre fala de você. Ah, meu Deus. Aí, ó, conquistei já, viu, gente? Agora eu quero saber, ó, com 11 anos, então, foi quando você começou a ter, e foi o que você trouxe também, né, de lembrança mais forte, assim, sobre ter ficado com um menino, assim, Sim. né? Como é que foi? Então, acho que meus pais vão saber disso agora. Eu fazia teatro na UERJ. Eu não, né? Minha irmã. Mas eu ia de gaiato. Fazia teatro na UERJ, lá teatro a gente sabe como é que é, né? Então, assim, conheci uns boyzinhos lá, foi que rolou, assim, tipo, minha irmã me ajudou, inclusive. Ai, que irmã maravilhosa! Vou dizer que a minha irmã também foi a minha ajudadora, assim, para entender. Mas quando você foi querer ficar com um boyzinho, sua irmã já sabia que você gostava de menino? Já sabia, já. Como é que ela sabia? Em que momento que ela soube? A gente conversava, assim, né? Eu comecei a falar que me interessava pra ela. Acho que ela foi uma das primeiras a saber, assim, da minha boca, na verdade. Sua irmã é sua melhor amiga, então, em relação a você dizer sobre a sua sexualidade, foi mais seguro, inclusive, ficar com essa pessoa sabendo que sua irmã também sabia? Sim, sim, a minha irmã, a gente tem uma conexão boa, assim, né? A gente não se fala todos os dias e tal, mas a gente confidencia muitas coisas, assim. Então ela, nesse passo foi importante que ela me ajudou, né? Eu sou ainda uma pessoa tímida, antigamente mais ainda, ainda mais com 11 anos. Mas enfim, aí ela me ajudou nessa parte, então a gente tem uma troca muito legal. E quando você ficou com essa primeira pessoa, assim, já não era um conflito pra você? Não. E nunca foi um conflito pra você gostar de um menino? Não. Teve, na verdade, uma época que o único conflito que eu tive foi de querer contar para meus pais contar para meus pais e o medo da reação deles, né? Com quantos anos você começou a ter esse medo? E esse medo, acho que tem muito o lugar do medo da solidão, da rejeição. Exato. Foi esse sentimento que teve? Exatamente, é o medo da rejeição, na verdade, né? Foi nessa época, de 11 para 12 anos, assim, eu comecei a realmente ficar com meninos, então eu queria contar para meus pais, eu não gostava de esconder, nunca gostei de esconder as coisas, sabe? Então eu comecei, por volta dos 12, assim, eu comecei a ficar meio revoltado, rebelde sem causa, sabe? Tipo, adolescente, né, gente? Adolescente tem dessa. Mas era realmente isso, assim, o medo, querer contar, não saber como, então eu extravasava de uma outra forma, assim, sabe? De ser rebelde, eu comecei a época de roqueiro, sabe? Essa época de, nossa, eu sou muito punk. Ai, meu Deus, eu passei por isso, escutava, sei lá, Marilyn Manson, System of a Down e não sei o quê, e é muito porque eu não conseguia falar para as pessoas, não conseguia falar ao meu entorno o que eu estava sentindo. Sim. As pessoas na sua escola, seus amiguinhos, amiguinhas da escola, também já sabiam que você estava ficando com menininhos também? Não tinha muito essa intimidade, assim. Amigos eu tinha poucos, assim, como a gente conversou um pouco no início do vídeo. Sempre fui de poucos amigos, assim, então eu acho que a galera não sabia, nunca cheguei a contar. Você acha que essa sua timidez, agora, vindo dessa conversa, tem ligação com a sua sexualidade? Nossa, nunca parei pra pensar. Não sei. Será, gente? Um medo de se mostrar, de que as pessoas te conhecessem um pouco mais, de que elas invadissem um limite que é seu, né? Tipo, se não é você que fala, por que a pessoa vai falar, né? Como acontecia
talvez na sua infância, que primos, tios falavam sem mesmo você saber, né? Pode ser o trauma, né? Realmente escondido aí, porque eu nunca parei para pensar nisso, mas pode ser. E quando viu a coragem de conversar, ou se houve ou não essa conversa com seus pais? Então, foi minha mãe que tomou a atitude, né? Eita, tá vendo? Ela é muito maravilhosa, gente. Como assim? Como assim? Me leva pro contexto. Foi quando você tinha quantos anos? Onde rolou essa conversa? E por que rolou essa conversa? Então, eu tinha uns 12 anos, 12 para 13. Nessa época de rebelde, eu tava rebelde e tal. Aí eu sempre falava, mãe, tem uma coisa pra te contar. Aí ela, fala, Felipe. Eu falei, não, agora não tenho coragem, não tenho coragem. Aí eu fui levando ela nessa, eu sempre falava. Aí ela chegou pra mim e falou, você é? Depois de muito tempo. Eu falei, é isso mesmo que eu queria falar, sou. Mas pera, não foi assim, tipo, vocês estavam, sei lá, no meio do supermercado? Não, foi em casa. Onde? Foi em casa, assim, tipo, ela... Você sentia que ela tava querendo conversar sobre isso, é isso? Eu acho que ela sempre soube, né? Esse lance de eu falar que eu tenho uma coisa pra te contar. Então, foi numa dessas que eu falei com ela, mãe, tem uma coisa pra te contar. Ela fala logo, filho, que você é. Foi mais ou menos assim, eu não lembro muito bem. Porque... Sim. Mas foi... Quando ela fez essa pergunta pra você, pelo pouco que você lembra, você teve medo de falar sim ou foi tranquilo falar sim? Essa conversa foi para algum outro caminho? Teve algum tipo de conselho? Ela perguntou alguma coisa? Eu tive medo, mas eu falei porque eu já queria falar há muito tempo, né? Eu falei, quando ela perguntou, acho que foi uma abertura pra mim, assim, de falar, tipo, sim, fiquei tímido, nervoso, não sabia qual ia ser a reação dela, do meu pai, enfim, meu pai não estava no momento. Estava eu e ela. E ela, assim, ela me aconselhou, tipo, ter cuidado com quem a gente anda, usar camisinha, essas coisas, né? Sempre teve muito conselho. Sim, e... Bom, pelo que eu tô entendendo, sua mãe soube antes do seu pai. Foi. E sua mãe que contou pro seu pai ou você contou pro seu pai? Meu pai. Minha mãe contou pro meu pai. E depois que sua mãe contou pro seu pai, ele veio falar com você ou não foi uma conversa que vocês tiveram? Não tivemos essa conversa. Mas sabia, assim, na verdade. Porque, como eu falei, eu sou muito tímido. Eu tive medo de contar pra minha mãe que a gente tem uma abertura maior, assim, pra conversar as coisas. Então, pro meu pai, eu nunca falei nada, tipo, mas ele sabia dos meus namorados depois. É isso que... bom, eu já conheço e eu sei que você morou fora do país, sim, casado praticamente, né? Praticamente não, casado. Foi casado. Fato mesmo. E você não chegou a falar, por exemplo, pro seu pai, sua mãe chegou a falar. Como é que foi, então, sair de casa pra morar com outro cara e ainda fora do país? Ele não foi seu primeiro namorado, provavelmente. Não. Mas sair de casa namorando, ou não sei se... Me conta como é que foi esse processo pra, de repente, tá morando na Europa, gente. Então, meu primeiro namorado ele morava lá no mesmo bairro, em São Cristóvão. E aí foi aí que meu pai conheceu, enfim, né? Tipo, não teve aquela conversa, mas levei meu namorado em casa, ele ficava lá, são amigos até hoje, se falam até hoje. E tá, então esse Foi com quantos anos esse seu primeiro namorado? 14. 14? Eu conheci ele com 14, a gente começou a namorar com 15. E aí ficaram juntos até quando? Foi 2000 Ficamos juntos 1 ano e 7 meses, mais ou menos. 1 ano e 7 meses. Sim. E o legal é que seu pai recebeu muito bem. Sim, sim. Então fez parte mesmo da sua vida, da sua família. Eu acho que quando a gente tem esse apoio dentro de casa, quando a gente tem esse abraço dentro de casa, a gente consegue aceitar mais até o afeto, porque a gente é amado dentro de casa, sabe? Exato. Não vai aceitar qualquer coisa na rua, entendeu? Exatamente. Ai, tá bom. Muito pra mim. Ai, meu Deus. Mas me fala, teve esse então, e aí se aproximou com seu pai, participava das coisas de casa, festa. Ele chegou a morar um tempo lá em casa, na verdade. Que legal. Enfim, por causa de um problema na família dele, ele foi morar lá em casa, depois, né, voltou pra casa dele. Sim, e então... aí desse primeiro relacionamento, e aí pula para o relacionamento que você teve que, ou te levou, me explica, foi o relacionamento que te levou para fora ou você foi para fora e conheceu alguém? Então, esse é o meu segundo, na verdade. Eu só tive 2 casos sérios na minha vida. Esse é o meu primeiro de quando eu tinha 14 para 15. E esse último que foi casado, né? A distância foi de 7 anos, né? Para eu conhecer o meu segundo namorado. Conheci ele no Rio, estava morando no Rio. Ele foi para o Rio ficar de férias lá. Conheci ele lá, 3 meses ele ficou. 3 vezes a gente ficou juntos. 3 meses a gente ficou saindo junto e tal, se conhecendo. E daí eu decidi ir para a França de férias, né? Para conhecer, ver se eu me adaptava realmente. Ele francês? Francês. Falava alguma coisa em português? Nada.
E você falava francês? Não. Ah, gente, a linguagem do amor, né? A gente já entendeu. Exatamente. Já entendemos, já entendeu. A gente conversava por mensagem em inglês. Uhum. Até porque ele é... Bom, vamos continuar. Ele tinha vindo para cá, vocês ficavam conversando por mensagem, a linguagem do amor, e aí você foi para lá. Sim. No que você foi para lá, você já foi para ficar? Não, eu fui de férias, fiquei um mês. Aí eu decidi, né? Fui para ver como é que eu me sentia no ambiente e tal. Aí eu decidi de ficar realmente lá, voltei pro Rio, terminei meu contrato no trabalho, que eu tava de férias no trabalho. E depois eu voltei pra morar. Tipo, 2 meses depois. Você ainda morava com seus pais? Sim. Como é que foi contar pra eles isso? Tipo, ó, tô apaixonado, vou me mudar. Ah, ok, mas vou mudar, vou pro outro lado do oceano. Sim, doideira, doideira. Até pra mim foi uma grande loucura, que foi muito rápido, assim, que as coisas aconteceram. E daí, eles conheceram, né, meu ex, né, no Rio. Aí eu falei, mãe, então, tô indo de férias e tal. Realmente foi de férias. Aí eles assim... Você já sabia que você queria, você tava indo pra conhecer um pouquinho mais. Exatamente. E daí, quando eu voltei pro Rio, ela falou, já sabia. Quando eu falei, eu anunciei, falei, nem pensava que você ia voltar, na verdade, pro Rio. Minha mãe falou, né? Mãe sempre sabe, né? Sempre sabe de tudo. Aí daí foi isso, aí eu contei, foi meio tenso, assim, pra mim. Mais pra mim, eu acho. Mas foi de boa, levaram de boa, assim. Morar fora do país, ser uma pessoa preta, LGBT, por mais que dentro de um relacionamento, foi difícil a adaptação, até porque você não tinha a língua nativa, né, a língua natal, e teve algum tipo de dificuldade, porque provavelmente você passou essas dificuldades, ultrapassou, na verdade, essa dificuldade, porque ficou lá quase 10 anos. Quase 10 anos. E como é que foi esse começo? Nossa, foi bem tenso, assim, porque o francês, nunca tive contato nenhum com língua francesa. E meu ex também, ele é surdo. Então, assim, eu tive que aprender língua de sinais e o francês ao mesmo tempo. Tentando comunicar por lá em inglês. Então, é uma doideira na cabeça, assim. Foi bem complicado, assim, não só pela língua, mas também pela cultura, né? A cultura francesa é uma cultura bem especial, assim, em relação a... Comparando Brasil e França, são completamente diferentes, né? Então, a adaptação demorou a vir, me adaptei, mas mesmo assim não me sentia bem morando lá. Hoje a gente está aqui em Salvador. Sim. E foi uma das primeiras coisas que eu te falei quando a gente se encontrou aqui na praia. Ele sai de um ambiente, e já fui para a França, que é extremamente frio, de clima e de pessoas. Exato. E vem para um lugar completamente acolhedor. Que eu, assim, não é nem comparativo, mas é porque você é do Rio de Janeiro. Apesar do Rio de Janeiro ser também acolhedor, aqui é completamente diferente também esse acolhimento. Nossa, total. Parece que você faz parte da família das pessoas. Vindo para cá, você notou ainda mais essa diferença, dessa frieza lá de fora? Nossa, total, assim. Eu fiz um stories assim que eu cheguei no 13º dia depois, eu fiz um story comentando, tipo, nesses 13 dias de Salvador, eu fiz mais conexões do que pelo menos um ano na França. Meu Deus! Esse último ano que eu estive na França. É muito doido que lá a galera, tipo, não deixa você entrar no círculo de amizade deles. Mesmo estando lá há quase 10 anos. Total. Então, assim, 13 dias, fazer mais conexões do que, pelo menos no último ano que eu estive na França, é muito doido de pensar isso. Sim. Sabe? E como é que... não é nem o como é que é, né? Porque eu acho que por ter ficado quase 10 anos e mais de 6 anos, né, nesse relacionamento. 6 anos e meio. 6 anos e meio desse relacionamento. O que esse relacionamento e o casamento te ensinou? Me amar mais, respeitar mais os meus limites, não ficar aceitando, não tentar mudar o outro. Eu fui para a França em 2014 ou 2011, acho que foi 2014. E eu senti isso também, porque lá na França, se você não fala francês, logo de início, assim, até para pedir uma informação... Tem que saber um bonjour. O mínimo possível. Se você não começar a falar, começar a frase, a sentença com francês, eles nem olham para você, Exatamente, não é isso? Eles detestam inglês ainda. Nossa. E mas aqui, para você saber, conhecer os lugares, tipo, você não conhecia muito Salvador? Não. As pessoas te ajudam? Me ajudam. Eu já tinha amigos aqui em Salvador, então eles sempre mandavam umas dicas de lugares, do que fazer, festas, lugar para visitar, essas coisas assim. Então, sem problema nenhum. E aí chegou aquele momento muito legal dessa nova fase do Guardiã Armário, que é conhecer a vida das pessoas através das fotos.
E aí eu peço para as pessoas me mostrarem 3 fotos importantes da vivência dela. Quais foram as fotos ou vídeos que você separou pra gente? Pode ser 4? Pode ser 4. Vou abrir uma sessão. Gato, né, gente? Vou deixar. Vamos para a primeira, então. Peraí. A primeira é essa daqui. Não sei qual idade eu tinha. Opa. Estão vendo, gente? Fala pra mim o que a gente tá vendo nessa foto. Então, isso sou eu pequenininho com a maleta da câmera do meu pai, que ele era fotógrafo. E não lembro que idade eu tinha, mas devia ter uns 2, 3 anos, assim. E foi na casa da minha avó, que mora embaixo, assim. Conta um pouco mais, assim. Nessa época você morava junto com a sua família? Como é que era? Por que essa foto é gostosa de você trazer como lembrança? É porque eu vivi muito na casa da minha avó, embaixo, né? É um apartamento particular. Então tem a minha avó embaixo, a minha família em cima e o terceiro andar era um terraço. Então eu ficava transitando ali. Então é um lugar de nostalgia, assim, bem doido, assim, essa foto. E também tem o lance da pochete do meu pai de fotografia, da câmera dele, que hoje em dia eu amo fotografia, amo fotografar, amo ser fotografado. Então acho que liguei uma coisa na outra, assim. E você trabalha com moda também, né? Sim. Então, de alguma forma, a fotografia, a alma e a energia da fotografia do seu pai faz parte da sua narrativa de vida. Total. Inclusive eu comprei a mesma câmera que ele usava, que era a Canon A1. Eu comprei para usar uma câmera analógica de filme, essas coisas assim, eu acho muito nostálgico, eu acho tão gostoso assim. Que lindo saber que a fotografia que fez parte da história do seu pai também faz parte da sua história, né? Exatamente, muito doido, né? É, muito lindo. E a segunda? A segunda, já vamos um pouquinho mais para longe, é um pequeno vídeo, mas é o primeiro vídeo que eu botei no meu canal no YouTube. Vou aproximar aqui, peraí. É o primeiro vídeo do YouTube. Do YouTube. Quando eu criei foi em 2012, 2013, não tinha referência de homens negros falando sobre cabelo crespo. Então eu criei para ter essa representatividade, mas claro, tinha as mulheres pretas e tal. Então foi o primeiro vídeo do canal. Foi em que ano? 2013, se não me engano. O cabelo para você, o que ele representa e como que você pensou em fazer um vídeo como esse, assim? Então, foi no comecinho, assim, quando eu deixei meu cabelo crescer, eu buscava referências no YouTube para saber como cuidar, né, do meu cabelo natural. Então, nossa, antigamente eu tentava sempre me encontrar meu verdadeiro eu no cabelo, mas eu sempre alisava, enfim, guanidina. Você alisou o cabelo? Total. Nossa, minha adolescência toda era alisando. Assim. Guanidina, queimando o couro cabeludo, enfim. Horrível. Então, sair do cabelo liso para ir pro cabelo cacheado, crespo e dread foi uma jornada. Foi total, assim. Eu comecei a deixar meu cabelo crescer em 2011, 2012. Nesse vídeo é em 2013, entre 2012 e 2013. Que aí eu comecei a procurar referências, né, de como cuidar o cabelo crespo. Até produto também, né, que era muito difícil de ter. Exatamente, não tinha algo específico, né, para cabelo crespo. Daí eu procurei no YouTube, tinha umas mulheres negras falando sobre, não achava homem falando sobre cabelo, homem preto, né, falando sobre cabelo crespo no YouTube Brasil. Daí eu decidi criar esse vídeo, assim, é muito forte porque é doido, eu tentava me achar a minha identidade no meu cabelo, mas alisando, tipo, quando na verdade é meu cabelo natural, tá ligado? E agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Diga. Porque como que uma criança, adolescente e um adulto tímido grava um vídeo e publica na internet, cria um canal e ainda se torna modelo? Exatamente, é muito doido, né? É muito contraditório, assim. Mas esse primeiro vídeo eu não falava. Era só música e eu botava escrito, assim. Tipo, sim. Você acha que quando você está a trabalho, na frente das câmeras, você se transforma, acho que vem um alter ego, assim, tipo Sasha Fierce? Total. Eu mudo, assim, eu não fico tímido. A não ser conversando assim, por exemplo, aqui eu tô meio tímido. Não tá não, tá soltando. Mas quando é pra foto, assim, tipo, como modelo e tal, é outra coisa, assim, fiz até nu e tal. De gente. boa, assim, é bem doido. Vou procurar saber. Eu te mando depois. Ei, tá registrado aí, se não mandar, vou avisar. E a terceira foto, ou vídeo? Então, é esse daqui. Vamos botar aqui o play, ver se dá pra ver. Aproxima mais aqui pra mim. Fala um pouco sobre. Foi de uma grande marca que eu
Fui modelo lá da França durante um ano, eu era o muso da marca com umas 3 pessoas. E a gente viajou para a África do Sul, Espanha. A gente viajou um pouco e foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida, que eu guardo até hoje, assim, sabe? Foi muito especial. Então, muito doido, assim, me ver em outdoor, em lojas, sabe? Tipo, é muito doido, assim, foi uma experiência maravilhosa. Te ajudou a Que leva até construir e a consolidar mais a sua autoestima? Total, nossa, total. Eu sempre tive mais confiança em mim, assim, sabe? De ver que eu, entre aspas, era aceito, né? Na França, mas assim, Entendemos, né? O mínimo de aceitou 1%, assim, mas já tá tipo, bom. vai lá, neguinho, faz teu, Faz seu corre. pega tua fama aí, vai lá. Tô brincando. Não, mas sim, foi ajuda. importante, porque imagina o quanto que é difícil para as pessoas, com os nossos marcadores sociais, conseguir conquistar certos espaços, e você conseguiu. Exatamente. E você trabalhou, e você tem o seu rosto lá fora, e você tem trabalhos lá fora. Quantas pessoas conseguem fazer isso? Ainda mais vindo do Brasil e todos os rolês que a gente tem que enfrentar para se provar. Então, é para se comemorar mesmo. Total. E a quarta? Trouxe 4, né? Ele trouxe 4, né? E a quarta? A quarta é rapidinha, só um momento muito especial na minha vida aqui. Foi quando eu cheguei aqui, em Salvador, depois de 9 anos e meio na França. Então esse momento marcou muito, que eu já queria ter vindo há muitos anos atrás. Então foi em novembro essa foto, foi quando eu cheguei aqui. Salvador está sendo importante para você? Demais, nossa. Por quê? Senti pertencente, acolhido, coisas que eu não me sentia lá na França. Então acho que tá me fazendo muito bem. Tá sendo cura? Total. Ainda estou em processo de cura, mas total. Assim. É? Nossa, isso é muito importante, né? Quando a gente se conecta com a gente mesmo e se acha, né? Tem uma música da Marina Sena que foi uma música que eu utilizei bastante no processo quando eu me separei e tal, que ela fala que um trecho da música, né? Que mais pega pra mim é voltei pra mim. Você acha que você voltou pra você? Total, voltei pra mim, pro meu país, pra minha cultura. Me sinto realmente em casa, assim, pertencente, sabe? E como é que foi participar do Guarina Armário? Maravilhoso, muito obrigado pelo convite, eu amei te conhecer também. Gravar com o Felipe foi muito importante para mim e acho que é muito importante também para vocês, porque mostra que as nossas vivências de fato são muito parecidas. Ele teve uma família que o abraçou desde o início, teve uma vivência religiosa que não houve julgamento, mas enfrentou situações que fizeram com que ele questionasse, inclusive, se ele poderia ser amado. Encontrou o amor, aprendeu com as situações que viveu na vida e hoje é referência para que a gente possa aprender um pouco mais sobre se aceitar e entender que o mundo é nossa casa. Morou na Europa, morou no Rio e agora está morando aqui em Salvador. Então, se desprenda, voe pelo mundo, porque é isso, a gente veio aqui para ser cidadão do mundo e ser amado. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo com todo mundo.